amigas, vamos às notícias importantes de hoje. Folha de São Paulo. Trump recua de uso militar para tomar a Groenlândia e de taxa extra para os europeus. No Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou de duas frentes que vinham elevando a tensão com aliados. Com ameaças e recuos entre discursos e postagens nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que definiu com a OTAN as bases para um futuro acordo sobre a Groenlândia. Era o dia mais esperado do Fórum Econômico Mundial. Já era noite em Davos quando o presidente americano, Donald Trump, foi na rede social dele depois de um encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e anunciou: formamos a estrutura de um acordo sobre a Groenlândia e toda a região do Ártico. Essa solução, se consumada, será ótima para os Estados Unidos e todas as nações da OTAN. Trump acrescentou que, diante disso, não vai mais impor o tarifácio que entraria em vigor no mês que vem e que novas informações serão divulgadas à medida em que as negociações progredirem. Foi o fim de um dia que teve líderes mundiais, empresários e jornalistas disputando espaço para ouvir o presidente americano, depois das últimas ameaças. Depois de muitos autoelogios, voltou a artilharia para a Europa. Disse que o continente está irreconhecível e que não está indo na direção certa. Criticou a imigração em massa, os altos gastos governamentais e o investimento em energia verde, que ele considera um equívoco. Trump voltou a defender a exploração de petróleo e gás. 50 million barrels from Venezuela alone. O presidente americano se vangloriou de ter adquirido o petróleo da Venezuela, depois da operação militar que capturou o ditador Nicolás Maduro. E disse que a Venezuela vai se dar muito bem. But Venezuela is going to make more money in Greenland. Na parte mais aguardada, o presidente americano falou sobre a Groenlândia. A ilha do Ártico, território semi-autônomo da Dinamarca, virou alvo da cobiça de Trump e criou uma crise sem precedentes na OTAN, a aliança militar do Ocidente. Trump chamou a Dinamarca de ingrata. Disse que precisa da Groenlândia para garantir a segurança do país e do mundo, que apenas os Estados Unidos podem proteger a ilha. Em declarações anteriores, Trump não descartou o uso da força. Hoje, o presidente americano suavizou o tom. Eu não farei isso. Essa é provavelmente a declaração mais importante, porque as pessoas pensavam que eu usaria a força. Donald Trump fez críticas pesadas à OTAN. Disse que os Estados Unidos sempre sustentaram a aliança e reclamou que nunca receberam nada em troca, o que não é verdade. Depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, todos os aliados saíram em defesa dos Estados Unidos, incluindo a Dinamarca, que perdeu 44 soldados no Afeganistão. Trump disse que precisa da Groenlândia para construir um sistema de defesa batizado de Domo de Ouro e avisou em tom de ameaça. Então vocês têm uma escolha. Vocês podem dizer sim, e nós seremos muito gratos, ou vocês podem dizer não, e nós vamos nos lembrar. A participação de Donald Trump no evento principal do Fórum Econômico Mundial durou o dobro do previsto. O discurso levou quase 1h e 15 minutos. Depois, ele ainda respondeu perguntas do presidente do Fórum. Na saída, eu também fiz uma pergunta ao presidente americano. Questionei qual seria exatamente o plano dele para convencer os aliados europeus. What is exactly your plan to convince your allies, your European allies? There is no plan. You need Greenland for international peace. Denmark will be much safer if we do what we have to do with the Golden Dome. If they don't do it, you'll never have international security. 5 horas mais tarde, pouco depois de anunciar o acordo na rede social, Trump falou com a imprensa. What did Mark Rutte say that Desta vez, perguntei como o chefe da OTAN o convenceu e quais os próximos passos. Trump não deu detalhes, mas elogiou Rutte e disse que todos estão felizes com o acordo, que, nas palavras dele, é ótimo, fantástico.
Em discurso em Davos, ele afirmou que não pretende usar força militar para obter a Groenlândia, território autônomo do Reino da Dinamarca e peça estratégica no Ártico, embora tenha reiterado o desejo de abrir negociações imediatas sobre uma possível aquisição, apresentada por ele como questão de segurança nacional. Trump citou a posição geográfica da ilha, rotas no Ártico e a utilidade para sistemas de defesa como justificativas, em meio a críticas europeias no plenário do evento em Davos. Poucas horas depois, Trump também moderou a pressão comercial. Desistiu, ao menos por enquanto, da ameaça de impor uma taxa extra, tarifas adicionais, sobre exportações de países europeus para os Estados Unidos. A Reuters descreveu a mudança como tentativa de conter a crise diplomática e reduzir o risco de uma escalada tarifária transatlântica. O recuo, segundo os relatos, veio após conversas em Davos com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e a menção a um entendimento ainda pouco detalhado ligado à cooperação de defesa. O gesto foi recebido com alívio cauteloso por lideranças europeias que repetem que a Groenlândia não está à venda e por mercados que haviam precificado turbulência antes do pronunciamento. Ainda assim, o episódio mantém aberta a disputa política e o risco de novos capítulos na relação Estados Unidos-Europa em 2026. Notícia urgente do Estadão. Lula estabelece salário digno para os professores. O governo federal anunciou, nesta quarta-feira, ontem, uma mudança considerada histórica por sindicatos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória que altera os critérios de cálculo do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica e promete reajustes com ganho real. Para 2026, o piso sobe 5,4%, de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, referência para a jornada de 40 horas semanais nas redes públicas estaduais e municipais. Atenção, professores de todo o Brasil. O presidente Lula acaba de assinar agora, hoje, uma medida provisória criando um novo cálculo para o piso salarial dos professores. Olha, pessoal, pelas regras atuais, o aumento do piso agora em 2026 seria de apenas 0,37%. O presidente Lula discordou, fez uma medida provisória e o aumento agora vai ser de 5,40%. Então, todos os professores do Brasil, nós estamos falando do piso salarial do magistério, que vai sair de 4.867 no ano de 2025 para 5.130 agora a partir de janeiro, tá? Isso mostra o compromisso do presidente Lula com a educação e com os professores de todo o Brasil. Segundo o Planalto, a medida provisória estabelece que a atualização anual do piso não poderá ser inferior à inflação medida pelo INPC e passa a incorporar parte do crescimento real das receitas do Fundeb, criando uma regra permanente para aumentos acima da inflação quando houver expansão do fundo. A formalização do novo valor seguirá sendo publicada por portaria do Ministério da Educação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, comemorou o resultado e atribuiu o avanço ao empenho de Lula para obter essa conquista. O percentual anunciado representa cerca de 1,5 ponto percentual acima da inflação de 2025.
e INPC de 3,9%, segundo o governo, e foi apresentado como gesto de valorização docente e por qualidade. Como toda medida provisória, a norma tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder validade. Importante notícia do jornal O Globo. Daniel Vorcaro tem uma bancada no Congresso Nacional, chamada de Bancada Vorcaro. A política nacional vive momentos de forte tensão após denúncia do jornalista Gerson Camarote, da Globo News, de que existe no Congresso Nacional uma articulação informal de parlamentares favoráveis aos interesses do empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, sob investigação por supostas irregularidades financeiras. A chamada bancada do Vorcaro, que era justamente aqueles parlamentares, principalmente do Centrão, mas também tinha deputados governistas, também havia parlamentares de oposição, mas majoritariamente do Centrão. A expressão bancada do Vorcaro tem sido usada nos bastidores para descrever deputados e senadores que teriam atuado para influenciar o ritmo das investigações e a instalação de uma eventual CPI, especialmente durante o recesso parlamentar. Inclusive, a Polícia Federal encontrou na agenda de Vorcaro o nome de Nicolas Ferreira, o Chupetinha. Vorcaro ganhou destaque nacional quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, após suspeitas de fraudes e emissão de produtos financeiros de alto risco, que geraram prejuízos bilionários ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Ele foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de São Paulo, ao tentar embarcar para o exterior e posteriormente liberado com medidas cautelares. Segundo relatos na Globo News, citados por Camarote, o clima em Brasília chegou a ser descrito como de assustado por parlamentares diante das repercussões políticas da investigação e das pressões internas por retirar da pauta a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que aprofundasse as apurações. Reportagens de bastidores também mencionam que esse grupo informal teria predominância entre membros do chamado Centrão e setores mais alinhados à oposição, que teriam alegado motivos regimentais e estratégicos para postergar ou bloquear a leitura de pedidos de CPI quando o Congresso voltou do recesso. A leitura dos requerimentos em sessão é requisito para que a comissão seja instalada, e sua demora pode impedir o avanço das investigações parlamentares. Embora não exista formalmente uma bancada do Vorcaro registrada no Legislativo, a expressão ganhou força na política e na mídia como forma de sintetizar a atuação de atores que pressionam por interesses ligados às tratativas em torno do caso. A denúncia reacendeu debates sobre transparência, independência parlamentar e a relação entre políticos e grandes operadores econômicos, em um dos momentos mais delicados da política e da economia brasileira. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição
ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. A chave do Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.